Vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar. Vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar. Sei que há espinhos na estrada pra tentar atrapalhar minha jornada. Eu sei que há muitas pedras no caminho, mas Jesus quem me mandou eu caminhar. Não posso parar, tenho que prosseguir. Jesus está comigo, eu não vou desistir. Não posso parar, tenho que prosseguir. Jesus está comigo, eu não vou desistir. Vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar. Vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar. Levo comigo a fé,
Obrigado, Deus. Cargas, cargas e cargas. Transportadoras. Caminhão, avião, trem, navio, caminhonete, pessoas, cargas, cargas e mais cargas. O que seria de nós se não tivesse os transportes? O que seria de nós se não tivesse o deslocamento de mercadoria de um país para o outro? É mercadoria que vem dos Estados Unidos, é mercadoria que vai para os Estados Unidos, é mercadoria que vai para a China, é mercadoria que vem da China, é mercadoria que vai para o Japão, é mercadorias que vêm do Japão. E assim a vida vai se passando. Quantas e quantas vezes dentro da nossa cidade ou nas rodovias que nós estamos viajando, trafegando, nós estamos tão acostumados com caminhões de cargas que a gente praticamente leva isso na rotina. Simplesmente é mais um caminhão. É mais um caminhão. E por que não falar de ônibus? O ônibus também ele leva dois tipos de carga. Uma carga viva e uma carga normal, que é as nossas bagagens. Um caminhão de boi, ele leva-se, pois, uma carga viva. E assim sucessivamente. Estamos falando de quê? De cargas. Presta atenção. Olá, Deus. Olá, Espírito Santo. Olá, Jesus. Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Olá, família. Olá, amigos e olá, amigas. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Nós, para podermos contarmos uma história, a gente, entre aspas, precisamos fazer um índice ou uma introdução para que você venha entender o começo, o meio e o fim da história. Exatamente isso. É por isso que toda a história, ou todo filme, ou toda a música que você vai ouvir, você vê que tem uma explicação, tem um índice, que ali marca a ficha técnica de tudo aquilo ali que vai ser repassado naquela música, naquele filme, naquela história que você vai absorver. Mas nós vamos trilhar um caminho um pouco diferente. Eu peço você que presta bastante atenção. Redobre bastante a sua atenção para que você venha entender o que eu vou dizer através dessa história. Vamos começar pelo trem. Geralmente, se você chega aqui em Vitória do Espírito Santo ou em João Neiva, você observa que ali tem um trem de carga. E esse trem, ele transporta muitas e muitas e muitas e muitas bobinas de aço do Espírito Santo para Belo Horizonte ou para o Vale do Aço. E assim, quando ele vem de lá para cá com outra carga, quem sabe, minério de ferro. E assim ele vai transportando aquela carga. Tem um horário para sair e tem um horário para chegar naquela estação e descarregar. E o trem, ele leva muitas e muitas e muitas e muitas bobinas de ferro.
Exatamente isso. Ele leva muitas e muitas bobinas de ferro. É muitos vagões. Mais de 100, 150. E carrega muita carga em direção àquelas cidades. Mas eu não sei se você fica sabendo, as pessoas que transportam esse tipo de carga, no momento em que ele vai sair com aquela carga, por mais anos de experiência que essa pessoa tem, ele fica um pouco nervoso. Um pouco nervoso, um pouco agitado. Que vai tudo bem, que ele leva aquela carga em paz, que aquela carga não caia no caminho, que não haja nenhum acidente no caminho. E quando ele chega lá, no lugar certo de entregar aquela carga, ele automaticamente, ele comemora, exatamente isso, ele comemora por ter chego em paz. Muitos até oram e agradecem a Deus. E assim, aquela pessoa do outro lado, todo feliz, que encomendou-se, pois, aquela carga, aquela pessoa pega na mão daquele maquinista e diz: você é fera, você é um camarada nota 10, você é um condutor eficiente. Durante o seu transporte, praticamente não existe acidente. Parabéns para você. E assim chega-se, pois, aquelas outras pessoas, os outros trabalhadores, para poder descarregarem aquela carga ali, naquele lugar. Pronto. Você ouviu sobre o trem. Agora, você vai ouvir sobre a carreta, sobre o caminhão. E assim, aquelas empresas ali, ela contrata-se, pois, algumas pessoas, e aquelas pessoas fazem uma carga, vamos colocar, de mamão. E pega-se, pois, aquele mamão, lava-se, pois, aquele mamão, embala-se, pois, aquele mamão, encaixota-se, pois, aquele mamão, e aquele mamão vai em direção a alguns lugares do Brasil, mas também alguns lugares do exterior ou fora do Brasil. Mas para aquela carga que todos aqueles funcionários fizeram chegar até outros países, é preciso de quê? É preciso de um caminhão, é preciso-se de uma carreta, é preciso-se, pois, de um transporte, porque senão aquele serviço daqueles profissionais seria em vão. E ali fica-se, pois, no galpão, fica-se, pois, no pátio, aquela carga, esperando o caminhão chegar para poder transportar até as outras cidades ou até o porto para ir para outros países. E ali o condutor daquele caminhão, o motorista, pega-se, pois, aquela carga e sai em direção ao seu destino. Muitos ora a Deus e diz: Senhor, me guarde nessa estrada, que eu não venha me acidentar e que eu não venha acidentar ninguém, que o caminhão não venha quebrar no caminho, que a carreta não venha quebrar no caminho, que a minha viagem seja em paz e que eu venha entregar essa carga em paz. Creio eu que você já está começando a entender aonde a gente queremos chegar. E quando eles chegam, se pôs ali no porto, que aquele caminhão entra no pátio e começa a descarregar, com certeza vem-se, pois, o alívio. Sim, o alívio. A carga chegou em paz, a carga chegou intacta e ela vai ser transportada para todos os países e para todas as cidades do nosso Brasil. Mas tem-se, pois, uma outra carga. Qual é a carga? A carga que muitas transportadoras transportam através também de caminhão. Muitas mudanças, mudanças. Pessoas que moram em São Paulo querem vir embora para o Espírito Santo. E pessoas que moram no Espírito Santo
querem ir embora para São Paulo. E assim sucessivamente. Os motoristas carregam-se, pois, o caminhão e vai-se, pois, em direção àquele lugar na qual ele foi contratado para levar aquela carga. E as pessoas que o contratou, eles automaticamente, eles querem que a sua mudança chegue ali no seu destino intacta, sem nenhum arranhado, sem nenhum quebrado, para que o motorista receba também os parabéns por ter chegado ali no seu destino em paz e com a carga novinha. Novinha do jeito que ele pegou quando ele carregou. Mas existe cargas também de navio. Creio eu que você que já chegou ali no Porto de Vitória ou no Porto de Santos, você já viu ali navio que carrega mais de 4.000 contêineres. É isso mesmo, você não ouviu errado. Mais de 4.000 contêineres, ou seja, mais de 2.000 empresas que exportam para os Estados Unidos e para todos os outros países. Contrataram-se, pois, caminhões que levavam-se, pois, aquela carga em direção àquele porto. Em porto, e até mesmo o trem, ele entra lá dentro também para descarregar a sua carga. E assim, quando completa-se, pois, a carga daquele navio, com os 4.000 contêineres, de tudo aquilo que o nosso país produz, o navio pega, desatraca ali do porto. As pessoas, os trabalhadores confirmam se a carga está tudo correta, se está tudo preso ali no seu lugar, e ele dá ordem, se pois, ao capitão daquele navio e diz: já podemos seguir viagem. E ali eles atravessam no meio daquele mar, no meio daquele oceano Atlântico, Pacífico, né? No Mediterrâneo. Eles enfrentam muitas tempestades, chuvas fortes, furacões, ventos de mais de 200 km por hora que vem contra aquele navio e contra aquela carga. Mas mesmo assim, o comandante, ele sabe que ele tem que levar aquela carga intacta. Muitas pessoas estão esperando ali aquela carga, peças de carros, frutas, verduras, legumes, e assim sucessivamente. Carros produzidos no Brasil e carros que eles vão trazer produzidos do exterior para cá. E completa-se, pois, a carga lá no outro país. Tem pessoas esperando, contando os minutos e os segundos para que aquela carga seja entregue lá no seu país, para que o serviço dele se desenvolva. Mas outras pessoas também querem um outro tipo de carga, e essa carga é uma carga mais rápida. Exatamente isso. E ele contrata-se, pois, um avião. O que o navio faz em 20, 30 e até 60 ou 90 dias, o avião faz em algumas horas, em alguns minutos. O avião descarrega-se, pois, naquele país e leva-se uma carga. Mas o piloto também tem responsabilidade. Existe avião que transporta-te apenas carga normal, eletroeletrônico, eletrodoméstico, e assim sucessivamente. Mas outros aviões transportam, além desse tipo de carga, pessoas, que requer ainda um cuidado ainda muito mais especial, porque está levando ali vidas, está levando ali o ser humano, está levando ali tudo, porque sem o ser humano não existe nada. Sem Deus, primeiramente, e sem o ser humano não existe nada. Para que levar aquela carga se o ser humano não existir? É óbvio. E assim, ele pega-se, pois, aquela carga ali no aeroporto, vamos colocar, de São Paulo,
do Rio, de Belo Horizonte, e ele vai em direção a outros países ou a outras cidades para poder entregar aquela carga. Presta atenção que você vai entender aonde que eu vou chegar. E o final não vai terminar assim. O final vai ser um final que vai tocar e vai mover o seu coração. E tem-se também o velho e querido ônibus. Exatamente isso. O velho e querido ônibus. O Volvo, o Scania. E eles também transportam. Só que esse transporte que ele transporta é um transporte ainda mais perigoso de todos que eu falei até agora. Por quê? Porque eles carregam exatamente vidas. Isso mesmo, 46, 44 passageiros, ou até uns que já está chegando a 80 passageiros, que corta as rodovias do nosso país, transportando pessoas que têm anos que não vê os seus parentes, que está saindo de montanha no Espírito Santo, com destino-se, pois, à capital de Vitória. E assim, quando esse ônibus chega lá, com esses passageiros, ele pega também os passageiros de lá e traz para a cidade de Montanha. E quando esse ônibus chega aqui, ele já está designado, ele já está preparado para seguir para a Bahia. E quando ele chega na Bahia, ali ele vai para a garagem, limpa, se abastece e vai para o Rio de Janeiro. E quando ele chega no Rio de Janeiro, ele vai, lava-se, passa-se, pois, pelo mecânico e vai novamente para São Paulo. E assim sucessivamente, levando pessoas. Se você olhar, se você computar, se você analisar, esse mesmo ônibus já transportou, durante essa minha fala, aproximadamente cerca de 500 a 600 pessoas ao seu destino. E assim vai seguindo-se, pois, a locomotiva do nosso país. Vai seguindo-se, pois, a locomotiva da vida. As coisas vão fluindo. Uma geladeira que você tem aí dentro da sua casa, você não sabe o trabalho que deu para ela chegar até aí. Exatamente. Levou-se, pois, aquelas bobinas de aço para lá. Quando aquelas bobinas de aço chegou ali, outros caminhões foi levar a peça do motor, como a VEG, que faz motores ali em Linhares, no Espírito Santo. E assim vai montando-se, pois, outro caminhão vem e leva-se, pois, até a distribuidora. Outra distribuidora pega e traz até as lojas. E outro caminhão pega e traz essa geladeira até sua casa. Exatamente. Creio eu que você nunca nem tinha parado para pensar nisso. Quantas pessoas trabalhou para que essa geladeira tivesse aí na sua casa agora na cozinha? Quantas pessoas trabalhou para que esse sofá que você está assistindo, sentado agora me assistindo, chegasse até você? Quantas pessoas trabalhou e quanto transporte passou para que essa cama que você tivesse deitado aí agora tivesse no seu quarto? Exatamente isso. Teve transporte. Teve transportes e mais transporte para que você fosse atendido. E quando o motorista de ônibus ele chega ao seu destino, na rodoviária daquele lugar qual que ele foi designado, automaticamente, quando a viagem é um pouco longa, aproximadamente cerca de 3, 4, 5 ou 6 motoristas, eles se revezam. Eles se revezam durante a viagem. E ele chega assim para você e diz: olha, meu nome é fulano de tal, eu vou conduzir você até a cidade tal, que Deus nos abençoe, que vai tudo em paz, coloque o seu cinto, a viagem está estimada em 8 horas de viagem, qualquer coisa, vocês me procurem aqui na Gabi. Você já ouviu essa frase? E assim segue-se a viagem. Infelizmente, acontece algumas coisas que eu não vou colocar tão profundo na história, que muitas das vezes o trem, ele não consegue levar a sua carga ao seu destino e acaba muitas das vezes descarrilhando e começa a cair a carga no caminho. Muitas das vezes, muitos caminhoneiros também, que pegou a sua carga ali na capital, ele não consegue chegar ao interior,
porque infelizmente a fatalidade acontece e aquela carga acaba tombando, um acidente acaba acontecendo. Muitas pessoas de avião que vai levar-se, pois, também aquela carga, muitas das vezes também não chega no seu destino. Infelizmente, você sabe, e a tragédia, infelizmente, é fatal. Muitos navios também não conseguem chegar ao seu destino. Por quê? Porque vem uma tempestade muito forte, e acaba balançando aquele navio e tombando aqueles contêineres na água. E grande é o prejuízo, grande é a tristeza que essas pessoas têm. Por quê? Porque eles contrataram essas empresas e, infelizmente, por uma fatalidade, aconteceu da sua carga não chegasse ao seu destino. Mas a maioria hoje das empresas, ela tem o chamado seguro. Exatamente. Por que seguro? Porque se acontecer alguma coisa ali, elas estão prevenidas para não tomar aquele prejuízo. Aparentemente é um gasto a mais, mas em compensação ela recupera-se, pois, a sua carga que foi transportada. Por isso que existe seguro. E assim vai fluindo, vai seguindo por estrada, pelo céu ou pelo mar, o transporte do nosso país. Seja em todas essas coisas que eu falei aqui, seja em todos, ônibus, navio, trem, avião, caminhão e assim sucessivamente. Isso sem falar do trem de passageiros, que carrega, muitas das vezes, mais de 1.000 pessoas, como você vê em direção ao trem da Vale, que sai de Vitória com destino a BH, e de BH com destino a Vitória. Como eu disse, a responsabilidade é demais, é muito grande, é muitas vidas sendo transportadas através desses veículos. Abrindo-se, pois, um parente, peço eu aqui a Deus, que Deus abençoe todos esses motoristas que estão na estrada, todos esses motoristas que estão viajando nesse exato momento, todos os pilotos de avião que estão voando aí por cima desse céu, todos os maquinistas e todos também capitães de navio. Que Deus abençoe e livre todos de todo mal e que ele chegue ao seu destino em paz. E como eu disse para vocês, toda história tem uma introdução. Tem um índice, para que você compreenda. E a história de hoje é sobre carga. Carga e carga. Já ouvimos falar de vários transportes. Você já fez uma viagem juntamente comigo no tempo e viu-se sim o navio passando, viu-se o ônibus passando, viu o caminhão passando, viu o avião passando, viu o trem passando. Tudo durante essa viagem. Mas existe uma carga. Existe uma carga muito séria. E quem transporta depois essa carga, Rocha? Fala logo. Quem transporta depois essa carga? Eu e você. Eu e você. E quem está esperando essa carga, Rocha? Quem está esperando essa carga é a sua esposa, é o seu esposo, é o seu filho e é a sua filha, é a sua mãe e é o seu pai, é o seu tio e é a sua tia, é o seu vovô e é a sua vovó, e assim sucessivamente. É eles que estão esperando esta carga. E quem leva essa carga, Rocha? Eu e você. Nós levamos essa carga. Nós saímos, pois, de casa em direção ao lugar que vamos carregar, que é a rua, que é o trabalho, que é os lugares fora. Nós saímos em direção a esses lugares. E quem fica esperando nós voltarmos com essa carga, Rocha, quem fica esperando é a nossa família, é os nossos familiares. Eles sim ficam esperando.
Imagino se eu, ali, a sua esposa na janela da sua casa, esperando você trazer aquela carga, o seu filhinho e a sua filhinha na janela da sua casa, olhando para o lado, olhando para o outro, esperando você e eu trazer essa carga. Papai foi carregar de quê, mamãe? A mamãe foi carregar de quê, papai? O vovô foi carregar de quê, vovó? A vovó foi carregar de quê? E assim vai passando. E aí, quando passa-se, pois muitas das vezes você trabalha-se, pois fora durante um dia ou uma noite, ou 2 dias ou 2 noites, mas ali tem alguém esperando aquela carga, em outras palavras, o meu e os seus familiares. E aí sim, chega-se, pois o telefone toca, e quem é? É você dizendo: eu já estou chegando, prepara-se, pois a casa, prepara-se, pois o alimento, faça aquele almoço gostoso, faça aquela janta maravilhosa, prepara-se, pois o meu banho, que eu estou chegando. E muitas das vezes você chega, e quando você chega ali, os seus filhos já estão todos tomando banho, a sua esposa está bela, está bem vestida e bem penteada, esperando você adentrar, encostasse ali na porta e entrasse para dentro de casa. E quando você entra para dentro de casa, ai, meu Deus, quando você entra para dentro de casa, você vai começar a descarregar. Eita, nós! Você vai começar a descarregar aquela carga. Que carga é essa, Rocha? Pelo amor de Deus! Você descarrega a primeira caixa, e nessa caixa que você descarrega, você está trazendo dentro dela o amor. Você está trazendo o amor, e você coloca ali dentro da sua casa aquela caixa do amor, e a sua esposa diz: que caixa maravilhosa que você trouxe. Oh, meu marido, eu sabia que você não ia esquecer de mim, eu sabia. E aí os seus filhos dizem: papai, eu também posso desfrutar dessa carga que o senhor trouxe? E você vai dizer: sim, meu filho, é para tua mãe, é para vocês, é para minha família e é para meus familiares. E ele vai lá dentro do carro e pega a segunda caixa, e naquela caixa ele traz ali, todos ansiosos para saber o que tem dentro daquela caixa que você trouxe naquela carga. E quando você abre, você traz a paz. Oh, Deus, você traz a paz. E quando você abre ali, eita maravilha, a sua esposa diz: oh, meu marido, você trouxe uma carga de paz. É por isso que eu estou sentindo algo maravilhoso. É por isso que as crianças estão sorridentes. É por isso que está um clima gostoso aqui dentro de casa, porque você trouxe nessa caixa a paz, você trouxe na primeira caixa o amor, e agora você trouxe a paz. É carga maravilhosa, é carga gostosa, é carga generosa. Você transportou bem, e aí você parte para a terceira caixa para descarregar aquele carro. E o que você traz? Você traz dentro daquela caixa flores. Exatamente isso. Você pega-se, pois, as flores, e quando você abre aquela caixa dentro de casa, a sua esposa diz: cada hora que passa, você me surpreende. Você trouxe mais uma caixa, e nessa caixa tem flores. Ei, amor, coloca umas ali no nosso quarto, no nosso leito, coloca uma ali na cozinha. O que você acha de colocar algumas flores dessas
peças na garagem. Vai ficar bonito para receber as nossas visitas. Ei, amor, você não pode deixar de entregar uma dessas flores para mamãe. Você não pode deixar de entregar uma dessas flores pro papai. Ei, dá uma para Joãozinho e Maria levar para a professora lá na escola. Ele vai distribuir também essa carga. Vai levar para o professor, vai levar para a professora. Maravilha! Você trouxe muitas e muitas flores, muitas e muitas rosas, muitas e muitas margaridas nessa caixa que você transportou. Nossa, que carga maravilhosa! Você trouxe amor, você trouxe paz e você trouxe flores. Ai, meu bem, tem mais uma caixa para ser aberta ali. Vai lá, eu estou ansiosa. E as criancinhas dizem: vai, papai, pega lá, papai, pra gente ver. E você vai com o melhor carinho. E você pega-se, pois, aquela caixa. E quando você abre aquela caixa, é exatamente isso que eu acabei de pronunciar. Ela está cheia de carinho. Ela está cheia de afeto. Ela está cheia de gozo. E você começa a distribuir o carinho para tua esposa. Você começa a distribuir o carinho para os teus filhos. Você começa a distribuir o carinho até mesmo para o seu vizinho. Você começa a distribuir o carinho para sua mãe, para seu pai. E vai distribuindo aquele carinho. Vai distribuindo aquele carinho. Vai distribuindo aquele carinho. E todos diz: verdadeiramente ele carregou o seu carro, o carro da vida, de um transporte muito maravilhoso. Essa carga é essencial para a sobrevivência do ser humano, para a sobrevivência da família, para o entendimento do esposo e da esposa, para os seus filhos crescerem em paz e ser um cidadão de bem em meio à sociedade. E você vai descarregando e você vai pegar mais uma caixa. Que caixa é essa, Rocha? Fala! Você traz a caixa do perfume. Ah, maravilha! A caixa do incenso. E você vai distribuindo. Aqui, minha esposa, essa caixa desse perfume é para você ficar ainda mais cheirosa. Olha, meu filho e minha filha, papai trouxe também um perfume. É para vocês sentirem, olha, o cheiro da vida. E a casa tem amor, a casa tem paz, a casa tem perfume, a casa tem flores. Olha como é que essa casa tá ficando linda. Olha como é que essa casa tá ficando maravilhosa. Olha como é que o carinho e o carisma está fluindo dentro deste lar. E esse lar tá ficando mais lindo, esse lar tá ficando mais gostoso, esse lar tá ficando maravilhoso. Deus está reinando. E aí ele vai dentro do seu carro e pega-se, pois, mais uma caixa. Que caixa é essa, Rocha? É a caixa que está lotado de Bíblia, a palavra de Deus. É maravilha. E quando ele abre aquela caixa, ele pega-se, pois, aquela Bíblia, entrega uma para tua esposa e diz: olha que eu trouxe para você, meu amor. É a Bíblia da mulher. Olha que eu trouxe para você, meu papai. É a Bíblia da aplicação pessoal. Olha que papai trouxe para você, meu filho. É a Bíblia da criança. Olha aqui, minha filhinha. É a Bíblia da criança. Aqui, ó. Papai trouxe. E o menino diz: obrigado, papai. Muito obrigado, papai. A menininha diz: obrigado, papai. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus, papai. Você tá entendendo? Ei, você tá me compreendendo o que eu tô falando? E assim, aquela casa vai ficando cheio de vida, cheio de paz, cheio de vida e cheio de paz, cheio de vida e cheio de paz. E assim, o pai vai lá dentro daquele carro e pega-se, pois, mais uma caixa. Que caixa é essa, Rocha? É a caixa da alimentação material. E dentro daquela caixa tem feijão, arroz, óleo, farinha,
carne, ovos, verduras, frutas, biscoito, hortaliças. Lá tem uva, lá tem maçã, lá tem pera, lá tem maracujá, lá tem abóbora, e assim vai descarregando, enchendo a sua geladeira, enchendo-se, pois, o seu armário, enchendo a sua geladeira, enchendo-se, pois, o armário. E agora eles ficam felizes, a família está abastecida em todos os sentidos: espiritual, material, sentimental, conjugal. Aquela carga está perfeita, está perfeita, está perfeita. E agora ele vai buscar a última carga, a última caixa, que é a caixa de que ele ganhou, do que ele granjeou durante ele estava fora, que é exatamente a caixa cheia de envelopes, que ali tem as suas economias. Exatamente isso. O dinheiro que ele ganhou lá fora, ele traz para poder dividir com a sua família, para dividir com a sua esposa, para dividir com seus filhinhos. E assim ele sacia e ele diz: terminei de descarregar a carga, agora vamos orar e agradecer a Deus pela honra e o privilégio. Eu fui em paz, eu voltei em paz e eu descarreguei essa carga. Vocês estão felizes com essa carga? E eles dizem: sim. Você está feliz, papai? E o pai dele diz: sim. Você está feliz, mamãe? E ela diz: sim, meu filho, eu sabia, eu não esperava outra coisa de você, que você ia transportar tudo isso que você trouxe. Você está feliz, meu filho e minha filha? Sim, papai, estamos muito felizes. O senhor transportou a paz, o amor e assim sucessivamente. Obrigado, papai. E você está feliz, minha esposa? E ela diz: sim, eu estou muito feliz, eu não esperava outra coisa de você. Agora vai lá que eu vou preparar o seu banho e vou preparar o nosso jantar, vou preparar o nosso almoço e a gente vai comermos e desfrutarmos dessa paz que você trouxe através da sua vida. Mas aí o outro vai chegando. Rocha, para por aí. Vai chegando o outro. E ele nem liga para a família para avisar que ele está chegando. Ele vai chegando. E quando ele chega, ele para o seu carro lá na porta. E ele já entra dentro de casa com o sapato cheio de lama, cheio de poeira, e começa a pisar na casa que a sua esposa limpou. Ele não bate palma na porta, ele dá porrada na porta. Eu cheguei! Abre essa porta! Abra essa porta! Cadê o povo dessa casa? Ei, meu amigo, e o filhinho começa a ficar espantado lá dentro. Olha só, a esposa começa a ficar preocupada lá dentro. E antes dele entrar, ele já começa a descarregar. O que, Rocha? A caixa da raiva. Ele trouxe aquela caixa para distribuir com a sua família. Caixa da raiva, do ódio, da ignorância. E ele abre aquela caixa e diz: toma, meu filho, um pouco de ignorância para você. Toma, minha mulher, um pouco de ignorância para você. Toma, papai e mamãe, um pouco de ignorância para você. Toma aí, desfruta dessa ignorância, seus incompetentes. E ele pega outra caixa lá, a caixa do ódio, exatamente isso. E ele abre na sala da sua casa o ódio, e ele cospe lá no chão, e ele pega o prato e quebra, ele pega o copo e quebra. E ele traz a outra caixa, a caixa da lágrima, e ele abre na sala da sua casa, e a sua esposa começa a desfrutar aquilo que ele trouxe. O quê? Lágrima, lágrima. O seu filho também toma aqui pra você. É uma caixa de lágrima, de ódio. E o filhinho começa a chorar, a filhinha começa a chorar, a esposa começa a chorar.
chorar. O pai começa a chorar, a mãe começa a chorar, o avô começa a chorar, a vovó começa a chorar, porque ele trouxe ali uma caixa de lágrima, uma caixa de dor, uma caixa de angústia, uma caixa de ignorância, e distribuiu para a família. E aí ele vai pegar mais uma caixa, e todos já estão tremendo. Meu Deus, o que esse homem vai buscar agora? Tantos anos, tanto tempo esperando esse homem voltar dessa viagem, e o que ele trouxe nessa bagagem, o que ele trouxe nessa carga. E ele vai lá e traz uma caixa. Ai, você me perdoa eu falar, mas ele traz uma caixa de agressão. Ai, meu Deus. E ele vai distribuindo para todos os lados. Você sabe o que eu estou falando. E ele vai distribuindo. Toma, minha mulher, é para você. Toma, meu filho, é para você. Toma, minha mãe, é para você. Toma, papai, é para você. E eles não querem mais não. Tira essa caixa daqui. Tira essa caixa daqui. Tira essa caixa daqui, pelo amor de Deus. Nós não estamos suportando mais. Que carga é essa que você vai buscar lá fora? Que carga é essa que você vai buscar lá fora? E ele, não, eu trouxe, eu preciso descarregar, e você vai receber. Eu trouxe pra você, minha mulher. Toma essa caixa. E essa caixa aqui agora, ela tem socos, ela tem pontapés, e ela tem mais coisas que eu não posso nem falar para o YouTube não derrubar a nossa história. E vai distribuindo. E ele vai pegar mais uma caixa lá no carro, e a esposa já está caída no chão, os filhinhos já estão caídos ali, o pai e a mãe na cozinha decepcionado, orando e levantando as mãos, pedindo a Deus para aquele carro terminar logo de tirar a última caixa. E ele traz aquela caixa, e quando ele traz aquela caixa está cheia de esparadrapo, aquela caixa está cheia de band-aid, aquela caixa está cheia de mercúrio, aquela caixa está cheia de metiolate. Pra quê? Rocha? Pra quê? E ele começa a distribuir. Toma, minha mulher, é pra você curar os ferimentos. Toma, meu filho, é pra você passar no ferimento que eu causei, e pra você colocar esparadrapo. Toma, papai e mamãe, aqui, ó, toma, se pôs isso aqui, coloca no seu ferimento, coloca na sua ferida. E ele vai distribuindo aquela caixa. Ai, meu Deus do céu, você sabe que é assim. É uma história um pouco difícil de contar, é uma carga difícil de ser descarregada, mas quantas e quantas pessoas descarrega essa carga dentro do seu lar, sem dó e sem remorso. Ele vai pra rua e ele vai carregando apenas de coisa negativa, apenas de coisa dolorosa, apenas de sofrimento, apenas de angústia, apenas de ódio, apenas de raiva, apenas de rancor, e distribui dentro do seu lar, vai dividir todas aquelas coisas ruins com a sua família. Ei, amigo, ei, amiga, ei, colega, ei, o que é que eu e você estamos distribuindo? Que carga é essa que nós estamos carregando? Nós traz aonde? No coração, na mente, no pensamento, na vida. Que carga é essa que nós estamos levando para dentro de nossa casa? Que carga é essa? A pergunta que não quer calar: que carga é essa que nós estamos levando para poder distribuir dentro de casa para nossa família? E ele volta ali e pega mais uma caixa no caminhão. E que caixa é essa que ele traz agora, Rocha? É alguma coisa para aliviar? É uma caixa de revistas, de pendrive e de fotos indecentes que ele adquiriu na viagem, e ele trouxe para dentro de casa para, infelizmente, contaminar a sua esposa, seus filhos, seu pai e sua mãe. E posso até ver a sua esposa lá no cantinho, já caída, apenas fazendo isso aqui. Oi.
Deus, me socorre. Me ajuda, Deus. E ela tenta dizer: oh, amor, por amor de Deus, não descarregue mais essa carga. Mas ele está contaminado. Ele está com seu pensamento contaminado. Ele está com o coração contaminado. Ele está com a vida contaminada. Ele não está preocupado com o sentimento de ninguém. Ele precisa jogar aquela carga dentro daquela casa. Exatamente isso. E ele vai mais uma vez no caminhão e pega-se uma caixa. E essa caixa tem várias colheres, vários galfos, várias facas. E a tendência daquela família é receber aquela carga, mas com muito medo, tremendo. Como é que vai ser usado esses objetos? Exatamente isso que você está ouvindo. Mas aí tem a última caixa. Tem a última caixa que ele trouxe nessa viagem. Tem a última caixa que ele trouxe nessa viagem para distribuir para sua família. E ele vai lá e pega aquela caixa e traz. E aí ele chama o pai, ele chama a mãe, ele chama o filho, ele chama a filha, ele chama o vô, ele chama a avó. E ele chama principalmente a sua digníssima esposa. Todos na sala. E ele abre aquela caixa. E aquela caixa, quando ele abre, está lá dentro daquela carga que ele trouxe para dividir para sua família. A doença. Ele trouxe a doença e jogou a doença na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, na vida da sua mãe e na vida do seu pai. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Ele jogou-se ali, ele adoeceu a família, ele adoeceu o filho, ele adoeceu a esposa, ele adoeceu o pai, ele adoeceu a mãe, ele adoeceu a família. E aí a sua esposa, depois de um período de tempo, diz: ei marido, tenho algo muito triste para poder dizer para você. E ele diz: fala logo, fala o que você tem para dizer. Agora você volta lá, porque a única coisa que te resta é você trazer a última carga. Carregue lá, carregue a sua carga de urnas funerais, de caixão, e distribui aqui, porque você acabou de acabar com toda a sua família. O que nos resta agora é ser enterrados através da carga que você jogou aqui dentro da nossa casa. Um silêncio e um silêncio. Você ouviu nessa história agora as cargas de trem, de ônibus, de avião, de metrô, de carretas, de navio. E você viu a carga que nós transportamos para dentro do nosso lar.
A pergunta que não quer calar: que tipo de carga é esse que eu e você estamos transportando para dentro do nosso lar? Eu não estou te julgando, eu não estou me julgando. É uma história, é uma reflexão, é um abrimento de mente. Você sabe a carga que você está transportando para dentro da sua casa. Eu sei a carga que eu transportei e que eu ainda estou transportando para dentro da minha casa. Mas ei, se você estiver transportando aquela carga de flores, de paz, de carinho, de carisma, de amor, de gozo, de prosperidade, continua transportando. Mas se você estiver transportando a carga de ódio, de mágoa, de rancor, de ignorância, de doenças, de armadilhas, e você ainda está vivo, não deixe a carga de urna funerais chegar na sua casa antes que seja tarde demais. Muda isso agora. Não olha para quem está falando. Pelo amor de Deus, é um pecador igual você. Muda isso agora. Vai lá, pega tudo isso que você jogou, transporta-se de volta e deixa lá na porta do inferno. E procura, vai lá em uma igreja católica, evangélica e carregue o seu caminhão de paz, de vida, de amor, de compreensão, de carisma, de afeto, de gozo, de paz, de Deus, de Deus, de Deus, e distribua dentro do seu lar. Que aí no futuro, eu e você vai receber uma carga trazida pelos anjos e por Deus. A carga que vai dar direito a mim e a sua família, o direito de vida eterna. A carga de vida eterna para todo sempre viver cantando, louvando a Deus no céu. Pode dar pelo menos uma salva de palma? Tira a carga do orgulho. Tira aí, ó. Tirou a carga? Não conseguiu tirar a carga? Você não conseguiu tirar essa carga? Tira! Você não ouviu a história? Você não se emocionou? Então, dá tempo. Tira essa carga. E diz: não gosto desse sujeito, mas que foi verdade, foi. Eu vou orar por esse cabra. Eu vou orar por Rocha. Eu vou orar pelo canal que o Rocha abriu. E vou pegar essa história e vou levar também para outras pessoas ouvirem. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei de espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meu dia. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E para finalizar, Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus está na sua casa e não será abalada. Deus te ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor e as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietais e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu, o seu, o nosso refúgio. Amém. Está aqui a chave do seu carro. Vai lá e transporte a partir de agora somente Deus, o Espírito Santo, Jesus, a paz, o amor, a prosperidade, o carinho, flores, perfume, gozo, paz, longanimidade, bondade, transporte. Deus. Que Deus abençoe. Assine o sininho das notificações. Tira-se, pois, do seu cinto. Levante da poltrona. E até a próxima história. Querendo Deus. Querendo Deus. Querendo Deus.